Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. E hoje eu estou recebendo aqui novamente uma pessoa muito especial para um episódio especial do Na Montanha, direto para Evolution Itatiaia National Park. Recebo Renata Propeaga, nutricionista especializada em endurance e corredora de montanha. Com uma longa trajetória nas corridas, Renata une a sua vivência prática nas trilhas com o conhecimento técnico da nutrição esportiva. Nesta conversa, ela compartilhará dicas valiosas para quem vai encarar os desafios da prova neste fim de semana, desde estratégias alimentares até cuidados no pré e no pós-prova também. Se você está se preparando para a Evolution ou quer entender melhor como alinhar a nutrição, performance nas montanhas, esse episódio é para você. Seja muito bem-vinda ao Na Montanha novamente, Renata. Obrigada, Zulu. Obrigada pelo convite. Estou muito agradecida. Vamos lá, vou tentar ajudar esse pessoal que está indo encarar essa montanha linda que é de Itatiaia. Na verdade, a gente não gosta de receita pronta. O ideal seria ter contratado a Renata para fazer um cronograma, fazer toda uma preparação para que você chegasse agora nessa semana basicamente pronto. E eu costumo dizer, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu falo quando você cuida da parte nutricional, junto com o treinamento, com o descanso, é bem provável que você consiga aí até dobrar a sua performance, não é isso? A gente está falando da principal tríade, né? Que é o descanso, o treino e a alimentação. Se você cuidar desses três, com certeza o sucesso é garantido, né? E se você fizer tudo direitinho, cumprir planilha, eu falo que é tique na planilha. Cumpriu planilha, tanto da alimentação quanto do treinador, e dormiu direito, já está meio caminho andado. Eu dormir direito. Dormir direito é uma coisa que de vez em quando pega, mas faz muita diferença. O dormir direito tem vontade própria. Renata, a gente está falando de um evento que vai acontecer agora, nesse final de semana, contagem regressiva. Nós temos lá de 7 a 100 quilômetros, né? E não sei se você sabe, eu acho que você já sabe, porque normalmente eu passo essas informações. Você esteve aqui no episódio 137, sucesso. Já está no top 10, na verdade, ele é o top 7 do podcast Na Montanha. Nós temos mais de 145 episódios. Na verdade, esse de hoje, que nós estamos gravando, é 146. Então, assim, voltou rápido, hein? Você voltou bem rápido, olha aí. Alguma coisa, por algum motivo, você voltou rápido. Mas é que é um grande sucesso, as pessoas gostam dessa parte nutricional, elas querem entender mais, porque, teoricamente, você treina, mas se você não tiver o combustível correto, porque é importante dizer, a performance não vai perdurar por muito tempo, né? Como eu falei, nós temos provas de 7 a 100 km. O que muda na preparação nutricional de um atleta que vai correr 100 comparado com um atleta que vai encarar 100 km, né? Quem vai correr 7 não requer tanto cuidado assim, pode ir de qualquer jeito, e quem vai correr 100 precisa redobrar esse cuidado ou as duas pontas ali têm a mesma importância? Não tem, né? Quanto mais tempo você fica na montanha, mais cuidado você precisa ter. Tanto no antes, quanto no durante, quanto no depois. Quanto menos tempo na montanha, você pode até ir mais relaxado para esse treino. Mas sim, existem cuidados diferentes entre as distâncias. Eu diria que o 7 e o 12, que são as duas distâncias menores, tudo vai depender de quanto tempo você vai fazer também, né? Porque se você é um atleta que está indo no 100 muito forte, é uma coisa. Mas se você é um atleta que vai para o 7 muito fraco, também é outra coisa. A gente precisa pensar no tempo que esse atleta vai ficar ali na montanha. É verdade. Isso eu sempre faço exatamente essa... Eu faço uma brincadeira que 42 quilômetros, na verdade, que uma maratona pode ser os seus 5 quilômetros, né? Tudo depende do tempo que você vai ficar ali. Então, a gente precisa entender isso. Antes da gente prosseguir aqui, tá bom esse ar-condicionado? Estou sentindo a minha careca um pouco gelada. Qualquer coisa eu falo com Isadora Salvador ali. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu senti agora aqui, Isadora, um vento gelado na careca.
Não sei, eu acho que você está querendo congelar a gente. Renata, o que deve ser priorizado na alimentação durante essa semana? E faltam, na verdade, poucos dias que antecede a prova, né? Existe uma rotina ideal? O que deveria ter sido feito já a partir de segunda-feira? Nós estamos aqui na terça-feira, né? Então ainda tem quarta, quinta, sexta, o pessoal do 100 larga meia-noite ali, as outras distâncias começam a largar no sábado pela manhã. A gente, acho que com esse episódio, com as suas dicas, com seus insights, a gente pode fazer com que as pessoas ganhem, porque eu falo que se você não tomar um cuidado, mesmo faltando uma semana, você pode colocar tudo a perder, né? Pode mesmo. Acho que a semana que antecede uma prova, seja ela curta ou longa, mas uma prova de montanha, que você vai se expor ali por um certo tempo na montanha, a semana que antecede muda tudo. E claro, foi o que você falou, não é uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo na nutrição. Tudo depende. Então depende do atleta, depende de como é o intestino dele, como é o estômago dele, se ele é mais sensível ou menos sensível. Eu tenho paciente que é super sensível e tenho paciente que fala, eu tenho estômago de avestruz, posso comer o que quiser. Então eu acho que isso tudo vai fazer a diferença nessa semana. Então, se você tem um intestino mais sensível, vamos tentar reduzir alguns alimentos, como, por exemplo, reduzir a lactose, que é uma coisa que costuma soltar o intestino das pessoas. Então, se você tem alguma intolerância, essa é a semana para você limpar a sua alimentação dessas intolerâncias. A maioria é lactose e glúten, que as pessoas sempre se queixam. Mas eu acho que o principal dessa semana por mais que o volume de treino esteja baixo, as pessoas não podem se preocupar com a ingestão de carboidrato. Então, não é a semana de fazer dieta. Por quê? Porque a gente precisa estar com o tanque de gasolina cheio. Eu preciso estar com as reservas intactas. Eu preciso ter esse carregamento de carboidrato na semana que antecede, nos dias que antecede a prova, para que eu saia na largada com o tanque cheio. Então, acho que a principal é a gente não descuidar da alimentação essa semana, de uma forma geral. Não descuidar da hidratação, pelo menos na véspera, mas eu sempre oriento 2 dias antes cuidar bem da hidratação, cuidar da ingestão de carboidrato. E eu acho que tem alguns detalhes que principalmente para as longas distâncias, que são o maior tempo de exposição na montanha, é você cuidar muito do seu intestino. Por quê? Porque ele precisa estar tinindo para que essa absorção dos carboidratos que você vai consumir durante a prova seja boa, seja adequada. Então, não consumir corante, conservante. 2 dias antes a gente segura o consumo de fibras, então folhas, alimentos que fermentam, como feijão, repolho, algumas pessoas brócolis, couve-flor. Então, esses alimentos a gente segura pelo menos no mínimo do mínimo na véspera da prova. Então a gente tem sim alguns cuidados especiais que precisam ser tomados na semana que antecede a prova, mas em específico, 2 a 3 dias antes é a hora que a gente tem que estar 100% alerta. Eita, nós! Prepara. Isso é bem importante, né? E para quais distâncias você recomenda o uso de estratégias como o carbocarregamento, né? O carbo load? E como aplicá-lo de forma segura, né? Não é de qualquer jeito, não. Porque não é você consumir qualquer carboidrato. Principalmente pelo que a gente acabou de falar, que é a questão de você priorizar o seu intestino e deixar ele bem bonitinho, né? Você não quer irritá-lo na véspera da prova. Então, não é qualquer tipo de carboidrato, não é sair consumindo tudo que tem açúcar, porque o açúcar também ele vai alterar a sua microbiota intestinal. Então, eu preciso cuidar de corante, açúcar, anti-inflamatório. Então, tem muita gente que chega lá na hora na véspera da prova e resolve tomar um anti-inflamatório porque está com aquela dorzinha. Tirando a sua parte como treinador, você pode dizer para mim, o anti-inflamatório antes, pelo amor de Deus, não. E eu te digo como nutricionista, pelo amor de Deus, não. Né? Porque isso realmente tem uma interferência muito grande no seu intestino. Então, corante, anti-inflamatório, muito açúcar, alimentos que fermentam, esses são os que a gente vai evitar ali na hora de H. Mas pensando em
carboidratos, a gente tem muitos desses. Então, cuidado com as bebidas isotônicas, por exemplo, que tem muito corante. É para consumir carboidrato, sim. E aí eu indico para todas as distâncias. Aumente o consumo de carboidrato, pelo menos, no mínimo do mínimo, na véspera da prova. Então, na sexta-feira, é para aumentar o consumo de carboidrato todo mundo. Quem vai fazer 7, quem vai fazer 12. Mas a partir do 21, a gente já começa a recomendar de 2 a 3 dias antes. Então, se você está ouvindo esse podcast hoje, quarta-feira, está na hora de você consumir um pouquinho mais, aumentar a quantidade de carboidrato que você consome. Eu acho que o principal depende da distância, a gente já começa já na quarta-feira, mas eu diria a partir dos 21 para começar. Se você faz uma dieta que tem baixo carboidrato, ou se você não vem ingerindo carboidrato na quantidade suficiente nesses dias, a partir de hoje é hora de começar a ingerir. Sem carbofobia. Sem carbofobia. Porém, a gente vai naquilo que é não fermentável, então cuidado com feijão, cuidado com aveia, que tem algumas pessoas que têm o intestino mais sensível à aveia. Então, vai na comida de verdade. Eu sempre falo comer aquilo que você está acostumado, não inventar moda agora. Então, come aquilo que você já está acostumado. Banana, tapioca, bolo. Se você já está adaptado a isso, pão, geleia, mel. É esse tipo de carboidrato que a gente tem que aumentar. Na batata, no purê, macarrão, capricha. Já deu até vontade de comer e correr. Já, né? Tanta coisa boa que você falou aí que deu essa vontade. Essa é a hora, Zulu. Mas como eu não vou correr, não é para mim, não é a minha hora, só para vocês que irão correr, tá? Quais são os erros mais comuns que você vê na véspera de prova em relação à alimentação, assim, né? O que a gente... Você acabou de falar aí sobre feijão. Eu adoro ali no pré-prova pedir aquele meu prato predileto é arroz, feijão e ovo. Eu acho que eu dou muita sorte. Aqui também, esse estômago aqui é de ogro, né? Sabe aquele estômago... Tá vendo? Pessoas e pessoas. Tem quem tem o estômago de avestruz e tem quem tem o estômago sensível. Vai depender de como você reage ao feijão. Se você é uma pessoa que o feijão fermenta e que você tem muitos gases, não é o ideal você consumir o feijão na véspera da prova. Mas acho que o principal erro dos atletas hoje, quando a gente pensa em véspera de prova, é inventar moda. É querer fazer aquilo que você não está acostumado, porque o seu colega falou que tem um pré-treino super legal e aí você resolveu tomar um suplemento novo, você resolveu abusar de corante, você resolveu comer um carboidrato que você não está acostumado. Eu acho que esses são os principais erros que eu vejo. Então, eu costumo fazer o plano de prova dos atletas, né, traçando já 3 dias antes e eu já elimino um monte de coisa. Por quê? Porque tem que tomar cuidado mesmo. Não é hora de inventar moda. Não é hora de tentar uma coisa diferente. É hora de fazer aquilo que você está acostumado, deixar o seu corpo redondinho. E sempre no seguro. Vamos manter o ambiente seguro agora. Você está falando aí sobre corantes, né? A gente sabe que cada vez mais a gente deve evitar. E aí quando eu lembro de alguns isotônicos azul... Isso. Roxo que eu nunca vi. Isso. Né? Um laranja. Os aides da vida. Então a gente precisa evitar. E quando eu olho assim, eu tenho visto no mercado, eu falo, gente, isso é tinta pura, né? Essas bebidas isotônicas são maravilhosas porque elas já trazem açúcar, elas já trazem um carboidrato. Então, ajuda você a se manter hidratado, a manter os eletrólitos e a manter o carboidrato, a aumentar um pouco esse consumo. Eu geralmente indico esse tipo de bebida isotônica que tem carboidrato na véspera da prova e até na largada, de manhã. Mas eu sempre indico marcas que não tenham corantes e conservantes, que sejam marcas mais naturais. E a gente tem hoje algumas opções no mercado. Então, é nessa linha que tem que caminhar. Porque se você abusar nessa hora, não é a melhor hora. Ai, Renata, mas eu tô acostumada, tal. Mas não é a melhor hora, porque realmente a gente precisa cuidar desse intestino agora. E o corante não cuida do seu intestino. Eu vou citar aqui 2 marcas que já esteve aqui nesse podcast. Tem produtos sem corantes, sem conservantes, sem saboreador, né? Que é a Mombora, né?
Produto 100%. Essa propaganda é gratuita, tá? Não foi paga. Perfeito. E também a House Whey, né? A House Whey também tem produtos. Ai, que delícia. Eu mandei para você e você já me ensinou uma receita maravilhosa, porque eu estava comendo ali o meu whey de paçoca de colher. Fala que não é a melhor receita do mundo. Gente, que delícia que ficou aquele iogurte com aquele whey de paçoca. Meus pacientes são viciados nisso. Gente, aquilo é maravilhoso. Aquele pouquinho do salgado, sabe? Ali, assim, no final. Dá um meio que agridoce, né? Gente, simples. Iogurte natural com whey de paçoca da House Whey. Pronto. Nossa, aí tem o azedinho. Ali é uma manifestação de sabores, sabia? É. Porque você tem o azedinho do... Pedacinho de amendoim. Um pedacinho de amendoim, a parte doce, a parte salgada da paçoca. Ai, que maravilha. Eu tô aqui pensando, meu Deus, esse podcast de hoje é sobre comida. Mas a gente tem que procurar, né, cada vez produtos mais natural possível para que a gente não venha consumir substâncias que vai acabar irritando. E um estômago irritado na semana pré-prova vai irritar você durante a prova, né? Vai te deixar com náusea, pode te trazer vômito, pode te dar um piriri. Então, vários os fatores. Por isso que a gente tem que manter o intestino intacto aí. A gente precisa cuidar muito disso. Geralmente, eu começo a orientar os pacientes disso já nos treinos mais longos, no fim de semana, né? Então, eu já venho orientando eles ao longo do tempo. Chega na hora, não é um problema. Mas, para quem não tem o atendimento nutricional, para quem não está acostumado, não é hora de inventar. Já aconteceu comigo, por exemplo. Eu estava viajando, eu queria aumentar a quantidade de carboidrato e eu vi uma coisa super deliciosa no posto da estrada, que é aquele doce de amendoim, parece uma paçoca gigante. Eu olhei, o meu olho cresceu, eu comprei. Depois que eu comprei, que eu entrei no carro, eu falei, gente, eu não posso comer isso. Nunca comi isso na vida, não vai ser hoje que eu vou comprar, que eu vou comer. E aí eu levei para casa e está na minha casa até hoje. Por que não trouxe para esse podcast? Eu poderia. Essa é a hora, né? Essa é a hora. A gente ia falar se era bom ou não para as pessoas acabarem consumindo, né? Outro ponto importante, Renata, que a gente falou ali, treinamento, sobre alimentação, suplementação no geral, como que o sono e o estresse ele acaba influenciando na absorção e o aproveitamento dos nutrientes nessa semana pré-prova. O sono, ele é bem importante para você estar descansado para a prova e estar com... É durante o sono que a gente tem a maior parte de produção de hormônios, a gente tem construção muscular, a gente tem reparo muscular. Então, o sono, ele é adequado para isso e ele também atrapalha muito o metabolismo de alguns nutrientes. O cortisol, eu acho um pouco mais importante. O sono é importante, mas o cortisol, ele é bravo. Por quê? O cortisol vai atrapalhar a sua metabolização de carboidrato. Então, você precisa do carboidrato como combustível e o cortisol vai atrapalhar isso. O cortisol, ele reduz as células de defesa, as células imunológicas. Então, quantas vezes você já não viu o atleta, depois da prova, ficar doente? Baixou a imunidade. Fui treinar, fui correr, baixei a imunidade. Fui fazer uma prova e aí minha imunidade baixou. E isso tem muita relação com o cortisol. Mas tem também relação com o carboidrato que você ingere durante a prova. Então, a gente vai falar ainda sobre isso. Tem uma outra pergunta que eu acho que a gente pode entrar melhor nisso. Mas o cortisol, ele vai atrapalhar o metabolismo da glicose, do carboidrato, e ele vai deixar você estressado. O que eu costumo falar para os meus pacientes? Você já treinou, a gente já testou tudo que podia, você já sabe o que vai fazer, deita a cabeça no travesseiro, relaxa e vai lá e divirta-se. Se tem uma palavra que eu aprendi há muitos anos atrás, olha, eu tô falando que essa palavra eu aprendi quando eu fui largar minha maratona de Berlim, que foi em 2013. O meu treinador na época falou para mim, vai lá e divirta-se. Isso virou meu mantra pré-prova. Eu entro na prova para me divertir. É para competir, é para fazer a prova direito, mas eu vou lá e me divirto. Eu não me estresso antes de prova. Esse seria o ponto ideal, mas a gente acaba tendo ali um pouco de ansiedade, acaba gerando, né, esse cortisol, levando para a corrente sanguínea, atrapalhando. Eu
sinto dificuldade, falo que não é o meu travesseiro, não é o meu colchão. Eu falo, Muda tudo na véspera da prova, muda quando é longe, né, da nossa casa. da nossa casa. O ideal seria ter uma aclimatação ali, né, para poder. Mas isso é bem importante e curtir, né, a jornada, porque o dia da prova ela faz parte de toda uma jornada. Então eu falo que é mais um treino. Se a gente entender dessa forma, acaba facilitando, né? Renata, existe algum cuidado especial para a hidratação nos dias que antecedem uma prova? Eu coloquei aqui uma prova longa, mas no geral. Para qualquer prova, né? Eu oriento sempre o cuidado 2 dias antes. Caprichar na água. Então, aquela pessoa que bebe menos água é botar alarme no relógio. Para quem não está acostumado, ainda mais que a gente tem um clima frio. E aí, no frio, as pessoas tendem a beber menos água. Então, eu falo, capricha na hidratação na véspera da prova, pelo menos 2 dias, né? E de manhã também. Então, o que eu recomendo, geralmente? Na véspera, no dia anterior, pelo menos uma bebida com isotônico, que seja isotônico, que aí eu já falo, aproveita essas bebidas que a gente estava falando, que tem carboidrato e eletrólitos, que aí você já vai manter a hidratação bem bacana na tarde da véspera da prova. E de manhã, de preferência, 1/2 litro de água com carboidrato em pó, e que tenha eletrólitos é perfeito. Porque aí você já vai bebendo isso para a largada, você já aumentou seu aporte de carboidrato, você já está hidratado, tem eletrólitos, você já larga no estado hidratado. É melhor. E durante a prova, você tem que tomar os seus cuidados já normais de hidratação. Mas antes, os 2 dias antes, é bom a gente manter aí 2 diazinhos bem caprichados, assim, colocando alerta no relógio, inclusive. Eu costumo pegar ali nesses dias, eu pego uma garrafa dessa aqui de 1,5 litro, né? E compro aquele, eu vou falar a marca, porque aqui pode falar a marca à vontade, não tem. Eu compro o Reidrate ali, o Hidraprex, e acabo colocando dentro da água, né? 1,5 litro ali, e acabo tomando isso durante o dia junto com a água. Excelente, excelente. Porque a gente foge daquela questão dos corantes lá. Foge muito. Né? Eu gosto muito dessa opção. Eu dou várias opções para os pacientes, mas eu sempre falo, uma dose de eletrólito à tarde, na véspera da prova, e uma dose de manhã, a hora que acordar. Já vai caprichado. Já vai com o tanque cheio. Já vai com o tanque cheio. Com o tanque cheio. Gente, para quem vai fazer 100 cápsulas, tá tanque bem cheio. Precisa. E não é, as outras distâncias não são tão menores assim. Tem 46, 64 e 100. 100. Até para os 21, não pode descuidar, porque 12, não é uma prova 7. curta, não é uma prova fácil. Até os 7, tá? Tem uma turminha aí que engata a quinta já na largada e só para Quando chega, né? É justamente a prova de 7 e 12 é para isso, né? É uma respirada na largada e outra na chegada. Outra na chegada. Então acaba exigindo, dependendo do momento, eu acho que é até mais difícil que correr um 100 km, porque o 100 km a gente sabe que vai precisar. Vai dosando. Vai dosando, muitas horas, jornada longa, pelo menos para os amadores como eu, né? Não ali pro Celinho, pro Diego, povo da ponta, né? Lá da Diego, frente. Fantasma, todo esse pessoal, né? E falando em atleta amador, para atletas amadores que treinam em climas mais frios, como adequar a alimentação antes de prova com temperaturas muito baixas como essa que nós teremos no final de semana, né? Há necessidade de aumentar ali o consumo de carboidratos, porque nós estamos falando do PNI, Parque Nacional de Itatiaia, onde as pessoas irão subir, a temperatura vai estar baixa, vai estar frio, vai estar tudo daquela forma. Tem uma necessidade do aumento? Sempre que a gente pensa em frio, eu preciso de mais calorias para manter a temperatura corporal. Então, na véspera da prova, é você se manter aquecido, bebidinha quente, comidinha mais quente, que isso vai te ajudar a não precisar tanto de mais aumentar calorias, porque você já está ajudando a manter a temperatura corporal. O principal, eu acho, no frio, é durante a prova, porque o atleta tende a sentir menos fome e menos sede. E aí, a minha recomendação é: preste atenção naquilo que você treinou, faça aquilo que está treinado, independente da fome e da sede. Mas Renata não estava com fome, não estava com sede. Não, mas vai ter que beber. Tem que beber de pouquinho a água, tem que comer de pouquinho, dentro do plano, dentro do que foi planejado, do que foi treinado. Porque
essa é a hora mais complicada. E para as longas distâncias, e até para as curtas também, se você passar por um PCA e tiver algo quentinho, um café, às vezes tem macarrão, às vezes tem sopa, dependendo da distância, aí a gente tem várias opções quentinhas. Se tiver uma opção quentinha, é ideal. É bem bacana, porque aí você já ajuda o seu corpo a não precisar de tantas calorias. E uma outra orientação que eu dou para todos os meus atletas é: saia sempre com 10% a mais do carboidrato que a gente está prevendo. Então, se você estava prevendo fazer em 10 horas, você vai levar sempre 10% a mais de carboidrato do que você levaria só para 10 horas, porque algum chabu pode dar no caminho. E no frio, a gente realmente precisa de mais calorias. Você pode vir a sentir até mais fome do que o normal. Então, você pode ter que consumir um pouquinho mais. Aí, aproveita o PCA. Eu tenho um paciente que foi fazer 80K agora, e ele tem várias intolerâncias alimentares. E a gente traçou, eu peguei cada um dos PCAs, olhei tudo que ia ter de alimentação, e eu fui listando para ele o que ele poderia comer em cada um dos PCAs. E aí eu falei para ele: agora você estuda esse plano, decora tudo que você vai poder comer. Não era muita coisa, mas ele tinha algumas opções ali no PCA para comer. Eu acho que é estudar mesmo o que vai ter na prova, o que vai ter em cada ponto de controle, para saber o que você pode consumir, o que seria ideal, para não abusar ali na hora, não sair consumindo aquilo que você não está acostumado, né? E aí, manter o corpo aquecido, alimentado e hidratado. Isso é bem, bem importante. Lê o regulamento? Já leu o regulamento hoje? Já leu o regulamento, não é só correr. E também estudar ali o que vai ter, né? Onde estão os PCs, os PCAs. Onde eles estão, né? Se tem drop bag. Tudo é bem, bem deixar uma roupa seca no drop bag também, acho que é interessante, né? É bem interessante. Nós falamos isso num episódio que vai depois, que é com o Dr. Gabriel Gami, mas esse vai depois. Então o pessoal já vai já vai ter corrido aí a Evolution, mas é importante se você puder levar uma troca de roupa. Eu no drop bag eu costumo deixar até uma extensão da minha mochila do que eu como, né? Então eu lembro de ter deixado um isotônico congelado no drop bag. Eu cheguei lá, estava geladinho, deixei as minhas comidinhas lá, porque eu quero consumir aquilo que eu consumi no treino. Eu sei que a prova ela oferece muita coisa, mas eu prefiro não arriscar. Os meus pacientes também, eles saem exatamente o que eu falei, com essa listinha do que eles podem consumir ali no PCA, mas é em último caso, é precisar. Se precisar, você sabe o que você pode consumir, mas de preferência usar só o que está acostumado mesmo. Renata, a gente tem largadas em horários diferentes. Então, a gente tem largada 0 hora, nós temos largadas 5, 6, até as 9 horas da manhã, várias largadas. Como adequar essa refeição ali na véspera da prova, né? O que comer para quem vai largar de manhã, no café da manhã, né? Para quem vai largar à meia-noite, eu posso fazer o meu jantar normal. Você já falou ali o que evitar, né? Porque é um pré-prova, mas um pré-prova bem justo, porque logo horas à frente eu estarei correndo, né? E o que costuma acontecer no café da manhã, que eu vejo, é que tem aquela oferta de tanta comida, de tanta coisa, e as pessoas acham e comem como se não houvesse amanhã, e comem muitas coisas que não deveria ser num pré-prova, né? O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Faça aquilo que você está acostumado. Só o pãozinho com manteiga e café. Se você está acostumado a comer pão com manteiga e geleia, vai ser pão com manteiga e geleia. Esse é o ponto. Na verdade, o que acontece? Eu sei que tem muitas horas de diferença, mas pensando nas largadas da manhã, que eu acho que são mais fáceis, que é o padrão, né? A gente largar de manhã, na noite da véspera da prova, primeiro que você já vem comendo carboidrato em todas as refeições, mas eu priorizo o carboidrato com proteína. Tem muita gente que fala, não, é só carboidrato. Não, coloca a proteína ali, você precisa dela ainda, né? A gente continua precisando da proteína. E você vai ficar horas sem consumir proteína durante a prova. Então, à noite, um macarrão com molho à bolonhesa, um macarrão com molho vermelho e um franguinho grelhado, ou uma carne grelhada. Evitar fritura, evitar muita gordura. Então, se você não está adaptado, pizza não é a melhor opção. Cuidado com esse excesso de gordura nessa hora. Não consumir fibras, não é hora de consumir folhinhas. Cuidado com as folhinhas. Cuidado com o que a gente falou por exemplo, você falou,
Para você, o arroz e feijão vai bem, mas para a maioria das pessoas não vai. Então, não é o ideal comer arroz e feijão à noite. Mas ali um franguinho grelhado, um bifinho grelhado com um omelete até, com um purê de batatas, com uma batata assada ali do lado, vai ficar perfeito. Já são ótimas opções para você consumir à noite. Isso você encontra em qualquer lugar, né? No café da manhã, o que você tem que pensar é o seguinte: a gente tem que consumir no pré-prova e vai depender de quanto tempo você vai tomar o café da manhã e chegar para a largada. Quanto tempo você tem nesse período? Porque dependendo, por exemplo, lá no La Mission no ano passado, onde eu fiquei hospedada era longe. E a gente tinha que chegar na largada com tempo de antecedência. Então eu demorei mais de 1 hora da hora que eu tomei o café da manhã para a hora. Então eu tive um tempo de digestão aí. Então o que você tem que pensar? Consumir entre 1 e 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, vamos fazer conta. Se você tem 60 quilos, se você for no mínimo, que é 1 grama, você vai consumir 60 gramas de carboidrato. Aí eu te falo que uma banana com uma colher de sopa de mel tem cerca de 40. Então, não é suficiente. Você precisa de mais, né? E se você está indo para uma prova mais longa, você vai precisar de um maior aporte ali de carboidrato no café da manhã. Então, o que eu costumo indicar? Toma o seu café da manhã, não pesa muito o estômago, e vamos no líquido. Então, um suco de uva ajuda, uma bebida carboidratada do tipo carbo em pó, que várias empresas têm hoje em dia que você mistura na água, ou até no suco de uva para dar um up maior ainda de carboidrato, se você quiser fazer uma ingesta maior de carboidrato nessa hora, se você já está adaptado. E aí você vai bebendo isso até a largada. Você já chega hidratado, você já chega com um pouco mais. O que a gente tem que pensar nesse momento? É adequar esse café da manhã para aquilo que você está acostumado. Eu todo dia no café da manhã eu como tapioca com queijo e aí eu tomo um suco. Mantém isso daí. Só precisa caprichar no carboidrato nesse dia. Vamos botar uma banana aí nessa tapioca? Vamos botar um fio de mel? Vamos caprichar um pouquinho mais nesse carboidrato, mas sem pesar o estômago, porque você não quer largar de estômago tão cheio e tão pesado a ponto de estar passando mal. É isso que você falou, não dá para comer tudo que quer, né? A gente gostaria. E tá indo para uma prova até poderia, mas tem que fazer aquilo que você está acostumado. Eu, Renata, estou acostumada a comer proteína de manhã. Eu vou treinar, eu acostumei isso, a treinar o meu corpo com o estômago cheio. Eu como banana amassada com whey. Whey de paçoca que a gente falou, tá? Mas banana amassadinha com whey, eu levo o meu sachê de whey, coloco ela, amasso a banana, eu como isso em qualquer lugar. Eu filmei isso na última prova que eu fui. Eu, de manhã, não tinha café da manhã no hotel. O que eu fiz? Eu desci, eles falaram que eu podia pegar qualquer fruta. Tinha banana e maçã. Eu falei, vai, a banana amassada com whey mesmo. Misturei no pratinho, comi aquela papinha ali. Não é a coisa mais gostosa do mundo? Não, tem outras formas de comer isso. Mas eu até gosto, até tô acostumada. E aí eu fiz o meu carbo líquido e fui tomando esse carbo líquido até a largada. E aí eu já tive um aporte aí de cerca de 70, 80 gramas de carboidrato, mais ou menos, pelas minhas contas, porque eu caprichei no carboidrato antes. A gente precisa tomar algum cuidado ali em relação às frutas, né? Eu já vi, e ali me dá até um repulso, assim, as pessoas comendo uma quantidade de mamão pré-largada. Não, gente, evitar as fibras. A mamão é fibra pura, né? Mamão é ótimo para fazer o intestino funcionar. A gente adora ele, mas não na hora véspera da prova. Então, as frutas que são com mais amido, né? A banana, a maçã, são frutas mais seguras neste momento. Isso é importante falar, né? Eu estava numa prova e a gente estava ali no café da manhã e eu vi a pessoa comendo uma quantidade de mamão ali. Medo. Não, eu fiquei com medo, mas aí não deu outra. Ela teve que parar no meio do caminho para ir ao banheiro. Aí eu peguei e falei assim, não foi por causa do mamão? Ela falou, não, eu estou acostumada a fazer isso todos os dias. Mas eu imagino que ela faça tudo isso todos os dias. Em casa. E é justamente o mamão que a gente come de manhã para ajudar a ir no banheiro, talvez, né? É mais comum. Em casa eu também como mamão, né? Mas não na véspera da prova. Mas eu conheço gente, por exemplo, que eu vejo todo dia de manhã o pré-treino da pessoa é comer mamão. Mas na prova você não faz isso. Porque se você está indo para um treino e der um piriri, beleza, você resolve. Mas na prova você não quer que isso aconteça. Então a gente falou lá das fibras, evitar as fibras. Então mamão não é a melhor opção nessa hora aí.
O episódio ele tá muito bom, mas eu achei que ele tá um pouquinho frio. Eu vou esquentar ele agora. Esquenta. Vamos ser cancelados. Renata, é possível fazer uma boa prova seguindo uma estratégia de baixo consumo de carboidratos, como as dietas low carb ou cetogênica? Segura aí. O episódio anterior, se você não assistiu, assista. O episódio anterior foi basicamente sobre esse assunto. É possível? É. Mas a que preço? Te pergunto, Zulu. A que preço? Eu vejo muita diferença. Eu acho que o fato de eu ser corredora e já há quase 20 anos e já passei por todas essas fases, também já corri em jejum, eu faço uma estratégia low carb no meu dia a dia, mas na hora do treino eu priorizo o carboidrato. Essa é a minha filosofia, é o que eu acredito. É o que melhor funciona para mim. E é o que os estudos comprovam. Então, eu tenho estudos embasados, né, para poder falar isso, que essa é a grande maioria. Mas eu conheço algumas pessoas que fazem. Mas a que custo? De novo, vou voltar àquele assunto que a gente falou do cortisol, que é o seguinte. Quando eu tenho uma baixa ingesta de carboidratos durante o treino, então eu consumo menos carboidrato do que eu deveria, eu tenho, número 1, eu tenho uma redução da glutamina. A glutamina é um aminoácido que está presente no nosso corpo e que ela é o alimento das células intestinais e das células imunológicas. Ela se divide nessas duas funções e a gente consome isso. Então, se eu estou exigindo do meu intestino ali para absorver tudo, para funcionar, porque nesse momento o sangue não está funcionando no trato digestivo, o sangue está fora, o sangue está todo no resto do corpo inteiro. Então, se nesse momento eu tenho uma baixa de glutamina, eu tenho uma baixa alimento para as células intestinais, então eu já tenho uma perda aí, e eu não tenho célula imunológica. E aí eu tenho o quê? O estresse do exercício vai me aumentar cortisol. E aí o que a gente falou? Que o cortisol reduz célula imunológica. Então, assim, o menor dos seus problemas vai ser você vai ficar doente no pós-prova. Você vai, porque você está tendo uma falta de um aporte de um nutriente extremamente importante para manter esse sistema funcionando. Então, é possível fazer uma prova? Talvez o 7 e o 12 seria já bem tranquilo para você fazer sem nada. Depende do tempo que você vai fazer. Mas eu acho que é até possível. Por quê? Porque a gente tem as reservas musculares e a reserva hepática, né? Que é o tanque de gasolina que eu costumo falar. A gente tem esse tanque de gasolina aí suficiente para mais ou menos 1h30. Os 7 quilômetros garante. Os 12 talvez vá sofrer um pouquinho ali no final. Vai chegar meio exaurido, vai ter dificuldade de recuperação, pode ter lesão, pode ficar doente depois da prova. Agora o 21 vai chegar se arrastando. 21 vai ser difícil. Dependendo do tempo de prova aí. Que tempo que você chuta para os 21? Um tempo médio. Lá da Evolution? É. Bem provável. Eu vou calcular pelo tempo que eu já fiz 21 na montanha, tá? E aí? Eu vou dizer que é ali 1h30, 1h25. Eu acho que até o 21 dá para fazer. Esse pessoal aí dá. Não eu, né? Pessoa forte, né? Pessoa forte. Esse daí dá para fazer sem nada. Você come um pré-treino bacana ali, vai. Mas o pessoal das longas distâncias não recomendo. Não assim, jeito. A que custo, né? A performance ela acaba caindo, não tem jeito. Vai cair. Você vai estar fazendo um esforço ali sem combustível nenhum. Eu conheço pessoas que fazem isso. Eu olho aquilo, eu já fiz, mas não recomendo. Estava conversando outro dia com uma pessoa que já veio aqui também. E ela falou, foi a época que eu corria sem carboidrato, que eu corria em jejum, que eu fazia low carb e tal, era a época que eu mais me lesionei. Foi a época que eu mais me lesionei. E eu pensei a mesma coisa, né? Eu falei, nossa, eu também. E aí ontem eu atendi uma paciente e ela falou assim pra mim, Rê, você nunca se lesionou? E eu parei e falei assim, nossa, mas já é tanto tempo que eu não lembro nem o que eu lesionei no passado, mas eu sei que eu lesionei há muito tempo atrás. Faz muito tempo que, graças a Deus, eu não me lesiono.
E eu acho que a gente tem que olhar os estudos aí com carinho e olhar o que o American College fala sobre isso, sobre qual é a proposta. E eu sigo essa proposta bem à risca e eu vejo sucesso. Sabe que bate um desespero pro treinador, né? Quando vê o aluno ali não fazendo uma alimentação, uma suplementação, porque eu penso exatamente isso. Não adianta você ter dado esse estímulo se você não vai cuidar do seu corpo, a chance de você sofrer uma lesão. E a lesão, ela não é por causa do treino, é justamente porque você não deu nutrientes para o seu corpo ter uma boa recuperação. E você vai dar um novo estímulo, e isso vai sendo acumulativo. Chega uma hora, você acha que foi a cereja do bolo que fez o mal, mas não, é o acúmulo de muitos equívocos durante toda essa jornada. Então a gente precisa entender que a alimentação, suplementação, a parte nutricional, ela é tão importante quanto o treinamento e o descanso. Se eu achar que um é maior que o outro, eu não vou ter êxito na minha jornada. Não tente negociar nenhum dos três lados da pirâmide. Exato, eles têm que ser ali, tem que estar em equilíbrio os três. Eu acho que isso é a tríade que a gente falou lá no começo. Acho que essa questão da tríade é importante. E eu vou voltar na questão do cortisol. Porque a hora que eu tenho um cortisol elevado pela falta de carboidrato durante o treino, ele também gera uma maior quebra muscular. Então, além de te baixar a imunidade, ele ainda faz quebrar mais músculo. E você já está ali no exercício, você já está quebrando mais músculo, você já está tendo microlesões, a gente sabe disso, né? E aí é tiro no pé, é chegar ruim, né? Então, a que custo? Eu já fiz alguns treinos em jejum e é justamente isso que eu sinto. Fico mais dolorido, a recuperação ela demora mais, só que eu penso que é um período curto de treino, em baixa intensidade já. Imagina isso por um longo período, né? Exato. O quanto que isso vai causar. Então, a gente precisa saber o porquê que está fazendo, não somente seguir o que está lá na internet, seguir o influencer, seguir o influencer, né? O que eu mais vejo hoje, que os pacientes chegam para mim falando assim, mas eu fiz e eu aguento. Mas você aguenta a que custo? E aí fica doente? Aguento, mas fica doente. Aguento, mas demora, chega no próximo treino se arrastando. É verdade. Eu sempre falo isso, aguentando, até a dona Terezinha, minha mãe, com 72 anos, aguenta fazer uma maratona, mas a que custo? Então a gente precisa entender, equalizar isso para que a gente possa ter a melhor performance possível com tudo que a gente pode ter, parte nutricional, parte da fisioterapia, parte da medicina do esporte, parte do treinamento, parte do descanso, tudo isso é importante. Renata, o papo está muito bom, né? Mas eu preciso chegar ao final com a Isadora Salvador. Olha lá onde que está a mão dela, lá, o botão vermelho, não é nem o verde. Porque se ela está no verde, é porque vai continuar, mas ela está com a mão no vermelho. Vamos fazer um resumo? Resumo? Resumo para todo mundo? Vamos. Então, bora. Então, vamos lá. Hoje, quarta-feira, bora começar a caprichar nesse carboidrato aí. O ideal dos mundos, entre 8 e 10 gramas, entre 8 e 12, gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, chegando numa média ali de 10 gramas, 600 gramas para uma pessoa de 60 quilos, claro. 600 gramas de carboidrato por dia, dividido aí, fracionado da melhor maneira. É confortável? Não, mas eu te garanto que você vai largar ali com o tanque de gasolina cheio. Capricha. Se você não quiser fazer conta, capricha, põe carboidrato em todas as refeições. Daqui até a hora da prova. Na véspera da prova, na sexta-feira, evita corante, conservante, evita alimento industrializado, evita açúcar, não toma nenhum anti-inflamatório, o que mais? Se hidrata bem, se possível um isotônico na véspera. E na manhã da prova, capricha no carboidrato, capricha na hidratação, faz aquilo que você está fazendo já, leia o regulamento. Não exagere na cafeína. Não exagere na cafeína, é uma boa também, porque ela também ajuda no trânsito gastrointestinal. Então, cuidado, que você também não quer largar pilhado, você quer terminar a prova bem. Então, a cafeína, se você consome, deixa ela mais para o meio ali. É isso. Renata,
Quem quiser ali ter o seu serviço, acompanhamento nutricional, onde te encontramos? Instagram, repop.nutrição. Ali você vai ter um link na bio que te leva para todos os meus canais. Mas basicamente por ali você já me acha Instagram, WhatsApp, YouTube, livro de receita e por aí vai. Acompanha a Renata aí pelo Instagram. Em breve está tendo nesse final de semana, junto com a Evolution, o Training Camp da Repop. É o Camp Repop. Camp Repop. Vai ter outros ainda. Eu quero participar aí, se eu for convidado, lógico. Com certeza. Vamos todos. Já me convidei. A gente vai montar um grupão aí. Vamos embora. Bora. Muito obrigado pela sua contribuição. Tenho certeza que quem está ouvindo ou assistindo esse episódio especial na quarta-feira, no dia 4, né? Dia 4 de junho, é isso? 4 de junho. 4 de junho, quarta-feira, vai ter informações e pode ir ali ter conseguido contornar algum equívoco, algum erro que iria cometer na prova, viu? Não é hora de fazer dieta, gente. E o nosso próximo episódio já está marcado, né? Nós vamos falar sobre... diabetes. Eita, coisa boa! Diabetes e atividade física. Chegou a hora de alongar a mente. Abra um livro e a indicação do nosso episódio hoje é o Nascido para Correr, né? A experiência de descobrir uma nova vida. Christopher McDougall. É um livro sensacional. Muita gente começou a correr depois. Mariana Scarpelli, grande atleta, começou a correr depois de ler esse livro aqui. Ah, que bacana. Boa. Uma grande atleta, e eu recomendo a você. E não esqueça de se inscrever aqui nos nossos canais do Instagram, também do YouTube e do Spotify. E nós estávamos aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Valeu! Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com